Meus queridos, vamos para a nossa quarta videoaula, tá certo? Hoje vamos estudar a parte de capacitores elétricos. Frente C, livro 2 do nosso Mega, tá ok? Capacitor. O que é um capacitor e para que serve um capacitor? O capacitor é um componente capaz de armazenar cargas elétricas, sendo largamente empregado nos circuitos eletrônicos. Aqui alguns exemplos de capacitores. Tipos de capacitor. Há diversos tipos de capacitores, dependendo do material e da tecnologia de fabricação. Aqui na imagem vocês veem alguns, né? Como foi dito anteriormente, ele é largamente utilizado na eletrônica, tá? Então, existem três tipos de capacitores: o plano, o esférico e o cilíndrico. Capacitores são importantes em placas de computador porque servem para estabilizar a corrente que passa pela placa. Então, desde uma função dessa, como também, por exemplo, um ar-condicionado. Quem liga o motor do ar-condicionado, que dá a partida do motor, é um capacitor. Fazendo uma analogia, seria semelhante a um carro. No carro, quem faz o motor ter a partida inicial, tá, é o motor de partida. No ar-condicionado, por exemplo, que ele tem um motor também para funcionar, é o capacitor que dá essa partida. Então, ele dá uma carga extra, ele armazena carga e dá essa energia extra para que esse motor consiga iniciar os seus trabalhos. Os capacitores medem capacidade elétrica. E essa capacidade elétrica ou capacitância, tá, tem como unidade de medida o Faraday. Faraday é homenagem, tá, ao cientista Faraday, né? Então, o Faraday ele é muito grande, é um valor muito grande. Só para vocês terem ideia, a Terra ela é considerada um gigantesco capacitor, tá? Porque ela tem cargas em movimento e ela funciona, ela consegue armazenar cargas elétricas. Então, essa Terra, como capacitor, tá? A ordem do tamanho da Terra seria um capacitor da ordem de 1 farad. Tá? Faraday ou Farad é a mesma coisa. Então, a gente abrevia o Faraday por farad, tá? Então, como o farad é muito grande, é muito comum aqui a gente trabalhar com prefixos, tá? Os prefixos pequenos. Então, a gente tem o milifaraday, o microfaraday, o nanofaraday e o picofaraday. Vocês já lembram como que valem esses prefixos. O mil 10 a menos 3, o micro 10 a menos 6, o nano 10 a menos 9 e o pico 10 a menos 12. Ok, então vamos ver agora como se faz o cálculo de capacidade eletrostática ou capacidade elétrica armazenada em cada capacitor. Primeiro, começando pelo capacitor comum, tá? Então, aqui eu dei um exemplo de tipo de capacitores, né? Aqui os capacitores de uma placa eletrônica, vejo vários capacitores, né? E a forma de calcular esse capacitor, tá? Então, o C significa capacidade elétrica. Tá? É o poder que o capacitor tem de armazenar, tá, uma determinada carga. Então, essa capacidade é a relação entre a carga que ele consegue armazenar e a diferença de potencial a qual ele foi submetido. Assim, carga é igual a capacidade eletrostática ou capacitância eletrostática vezes a diferença de potencial. Como nós já falamos, a unidade de medida no sistema internacional como é carga por tensão, é o Coulomb por volt, tá? Representado pelo Faraday. Ou Faraday ou Farad. Tá? Então, eu vou abreviar chamando só de Farad para vocês. O capacitor esférico. Tá? Por exemplo, como eu falei para vocês, a Terra é considerada um gigantesco capacitor esférico. Né? No capacitor esférico, como que você calcula essa capacidade? Você vai pegar o raio da esfera e dividir pela constante eletrostática do vácuo, que é aquele valor fixo que nós temos, que vale 9 vezes 10 a nona. Tá? Lembram da lei de Coulomb? A constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona. Então, quanto maior o raio, maior a capacidade, como eu falei para vocês. Se a gente pegar um capacitor do tamanho da Terra, ele vai ter uma capacidade de 1 farad, ou seja, 1 farad é uma capacidade muito elevada, tá? Sistema de aterramento elétrico.
Como eu falei para vocês antes, a Terra funciona como um gigantesco capacitor. Então, tá, toda instalação elétrica ou um aparelho, tá, o ideal dele é você fazer um aterramento, você conduzir por um cabo, tá, bom condutor elétrico e levar até a Terra, tá, e aterrar ele, tá, e colocar ele dentro da Terra mesmo, né? Por quê? Porque os elétrons em excesso, corrente em excesso, descarga em excesso, ou elétrons livres, vão fazer esse caminho e vindo se descarregar nesse gigantesco capacitor que é a Terra. Então, isso é uma medida de segurança. Agora, o capacitor plano. Tá? No capacitor plano, tá? Ele é formado por duas armaduras. Vocês lembram que nós estudamos no capítulo anterior o campo elétrico uniforme. Um capacitor plano, ele é um campo elétrico uniforme. Tá? Ele forma um campo elétrico uniforme. Então, você tem duas placas paralelas, uma carregada positivamente, a outra carregada negativamente, tá? E entre elas você tem um dielétrico. Vamos lembrar o que é um dielétrico? O dielétrico é um isolante. Quanto melhor for esse isolante, maior vai ser a capacidade, tá, desse capacitor plano armazenar energia e carga elétrica dentro de seus terminais. Tá? Aqui eu representei para vocês o campo elétrico uniforme dentro do capacitor plano. Então, nesse caso aqui, tá, como nós já vimos anteriormente, nós vimos como calcular a capacidade no capacitor comum, tá, que é a carga dividida pela tensão. Vimos como calcular a capacidade no capacitor esférico, que é o raio dividido pela constante eletrostática, e agora como calcular a capacidade no capacitor plano. Tá? A fórmula seria essa. Permissividade vezes a área das placas, tá? Como o capacitor plano tem placas metálicas, então é a área dessas placas, dividido pela distância. Que distância? É a distância entre as duas placas, que é aquele espaço que é preenchido pelo dielétrico, que pode ser inclusive o vácuo, tá? Essa permissividade do vácuo, ela vale a um valor fixo, tá? Constante, que vale 8,9 vezes 10 a menos 12 fará por metro. Quando o meio não for, quando o dielétrico utilizado não for o vácuo, aí nós vamos usar a constante do meio. No caso, quando o dielétrico for diferente do vácuo, eu vou usar a borracha, uma porcelana, então eu vou ter que pegar a constante eletrostática desse dielétrico, multiplicar pela permissividade, vezes a área das placas, dividir pela distância entre as placas. Esse K é um valor, tá, que ele é uma relação de quantas vezes esse dielétrico é maior ou menor permissivo do que o vácuo, ok? Energia potencial elétrica. A energia potencial armazenada no capacitor, nós temos duas formas de calcular ela, né? Quando você submete o capacitor a uma diferença potencial, ele armazena energia potencial dentro de suas armaduras. Essa energia que vai ser posteriormente utilizada numa placa eletrônica ou para ligar um motor, como eu falei para vocês. Tá? E essa energia temos duas formas de calcular ela. Então, a energia potencial elétrica, ou você pega a carga vezes a tensão, dividido por 2, ou seja, a carga que o capacitor armazenou, vezes a tensão a qual ele está submetido, dividido por 2, ou você vai pegar, substituindo a fórmula da carga por essa fórmula da capacidade, que é o QCU, carga igual a capacidade vezes tensão, então a gente vai chegar nessa outra fórmula. Então a gente pode calcular também a energia potencial elétrica armazenada no capacitor pela capacidade vezes o quadrado da tensão dividido por 2. Ok, então essa é a parte teórica. Não esqueçam de ler o para saber mais. Vamos agora para os nossos testes. Então vamos resolver agora o praticando nossa primeira questão. Um sistema é formado por dois condutores separados por uma pequena distância. Ao ligar o sistema em uma fonte de tensão de 200 volts, acumula-se uma carga de 4 milicoulomb. Sabendo disso, calcule o valor da capacitância do sistema. Então, nessa questão, nós vamos usar a fórmula tradicional do capacitor. Capacitor é igual a capacidade igual a carga dividido pela tensão. Nesse caso aqui, nós temos a carga, que é de 4 milicoulomb. Nós temos a tensão, que é 200 volts. Então, utilizando aqui a carga, 4 mili, dividido pela tensão, que é 200. Eu coloquei em notação, 2 vezes 10 ao quadrado. Tá? Dividindo, eu tenho 4 por 2 dá 2. Divisão de base 10, conserva a base subtrai os expoentes, menos 3 com menos 2, menos 5. Ou seja,
a capacidade final é de 2 vezes 10 a menos 5 farad. Eu vou representar em prefixo, tá? Utilizando o prefixo aqui antes da minha unidade de medida. Então, eu aumentei uma casa aqui, diminui mais uma lá para ficar o micro, que é 10 a menos 6. Então, eu tenho uma capacidade de 20 microfarad. Então, essa é a resposta da primeira questão. Vamos agora para a segunda questão. Na segunda questão, diz assim: um capacitor formado por duas placas retangulares de lados 4 centímetros e 5 centímetros, separados por uma distância de 2 milímetros, adquire uma carga de 4,45 vezes 10 a menos 8 coulomb. Qual é a diferença de potencial entre as placas? Essa é a pergunta. Qual é a diferença de potencial entre as placas? Veja que ele me dá um capacitor plano, vamos ter que calcular a capacidade dele, para depois com essa carga eu usar e achar a diferença de potencial. Considere a permissividade do vácuo para esse problema. Então, se a questão não te der a permissividade, você vai considerar do vácuo. Aquela permissividade que nós já conhecemos, tá? Que é de 8,9 vezes 10 a menos 12. Então, a forma de capacitor plano é essa. Então, nós vamos usar a permissividade, né, vezes a área das placas. Como eu tenho um lado 4 e o outro 5, 4 vezes 5, 20. 100 vezes 100 dá 10 a menos 4, né, aqui transformando para metros quadrados. Dividido pela distância, que é de 2 mili, né, ou seja, 2 milímetros, ou 2 vezes 10 a menos 3. Resolvendo aqui, eu vou ter 8,9 vezes 10 a menos 12, porque eu dividi 20 por 2 dá 10, 10 vezes 10 a menos 4 dá 10 a menos 3, que simplifica com 10 a menos 3 no divisor. Então, a capacidade desse capacitor plano é de 8,9 vezes 10 a menos 12 farad. Como a questão me pediu qual que era a diferença de potencial, então eu vou usar agora a fórmula tradicional de capacidade. Então, a capacidade é a relação entre a carga e a tensão. Como eu pedi a tensão, isolando a tensão, eu tenho carga dividido pela capacidade. Então, a carga está aqui, 4,45 vezes 10 a menos 8, dividido pela capacidade, nós acabamos de calcular. Então, aqui 4,45 por 8,9 dá 0,5, né? E 10 a menos 8 com 10 a menos 12 dá 10 a quarta. Então, 0,5 vezes 10 a quarta é a mesma coisa que 5.000 volts. Então, a diferença de potencial a que essas placas, esse capacitor plano estão submetidas é de 5.000 volts. Terceira questão. Um capacitor de placas paralelas de lado L e afastadas entre si por uma distância D apresenta uma capacitância C. Alterando-se algumas condições do capacitor, a distância cai pela metade e os lados são diminuídos para 1/5 do original. Além disso, foi colocado um novo dielétrico, com o valor K de 50, ou seja, o K tem valor 50 vezes maior que a permissividade do vácuo. Qual será o novo valor da capacitância? Então, veja que ele me relacionou dois capacitores, um primeiro e um segundo, onde eu reduzi a distância das placas pela metade e diminuí o lado da placa para 1/5 do original e coloquei um novo dielétrico de constante 50. Então, vamos lá. Essa é a fórmula, né? Quando você tem uma constante, quando não é o vácuo, você tem que pegar a constante do dielétrico e multiplicar pela permissividade. Então, aqui você sabe que a capacidade ela é diretamente proporcional a essa constante. Quanto maior essa constante, maior vai ser a capacidade de um capacitor armazenar energia e carga elétrica. A constante não muda, né? Que a permissividade é uma constante, então eu não vou julgar em relação a ela. Já você sabe também que a capacidade é diretamente proporcional à área das placas. Quanto maior a área das placas, maior a capacidade. E inversamente proporcional à distância, ou seja, quanto menor a distância entre as placas, quanto mais próximas elas estiverem, maior vai ser a capacidade. Então, nessa questão especificamente, a questão me disse aqui, ó, que a distância entre as placas caiu pela metade, ou seja, eu reduzi a distância, o D, pela metade, ficou D sobre 2. Como quando a distância reduz, a capacidade aumenta, então se a distância reduziu 2 vezes, a capacidade vai aumentar 2 vezes. Então, em relação a isso, eu vou ter o dobro da capacidade que eu tinha antes. É claro, não mudou só isso. Então, vamos julgar em relação aos outros itens que se modificaram na questão. Então,
Você sabe que essa área, né, no caso o capacitor plano, são placas, né? Se a placa é quadrada, então a área da placa é lado ao quadrado, né? Então, você sabe que essa área, quanto maior a área, maior a capacidade. Ou seja, quanto maior o lado, maior a capacidade. A capacidade é proporcional à área, que é proporcional ao quadrado do lado. O que a questão disse? Né? Que o capacitor teve alterado o seu lado, diminuído para 1/5 do original. Então, ficou L sobre 5. Por que eu elevei ao quadrado? Porque na fórmula é a área. E a área é a mesma coisa que lado ao quadrado. Então, eu peguei 1/5 do lado e elevei ao quadrado. Então, ficou... Se o lado reduziu 5 vezes, né, a capacidade vai reduzir 25, que é 5 ao quadrado. Então, só em relação ao tamanho das placas, a capacidade ficou aqui 25 vezes menor. Então, eu tenho ela aqui, dobrou devido à distância, a capacidade teria dobrado, mas aqui reduzido 25 vezes. E eu tenho o valor de K, que o valor de K, o novo dielétrico que foi colocado, é um valor de K 50 vezes maior. Então, eu vou ter a nova capacitância, que é o C', a nova capacitância vai ser o valor do K, da constante, que aumentou 50 vezes, então vou multiplicar por 2, que aumentou 2 vezes a capacidade quando eu reduzi pela metade da distância, e vou dividir por 25, porque a capacitância dividiu ou reduziu 25 vezes quando eu diminui o lado para 1/5. Né? Então, eu tenho 2 vezes 50, 100, 100 dividido por 25 dá 4. Ou seja, a nova capacidade, a capacidade desse novo capacitor é 4 vezes maior do que do primeiro capacitor. 4 vezes a capacidade do antigo capacitor. Essa é a resposta terceira. Então, ela fez só uma relação entre um novo capacitor e um antigo capacitor. Veja que é importantíssimo você saber a lei. Ou seja, o que é a lei? É a fórmula do capacitor plano. Quando você sabe que o capacitor plano é proporcional à área e inversamente proporcional à distância, você vai conseguir julgar esses itens que venham a cair no vestibular do Enem, certo? Vamos agora à nossa última questão, tá? A nossa quarta questão. Um capacitor de placa quadrado tem lado 2,4 centímetros e suas placas separadas por 2 milímetros. Em um primeiro momento, ele é colocado no vácuo e submetido a uma tensão de 100 volts, produzindo certa energia E1. Então, o capacitor de placa quadrado, com 2,4 centímetros de lado, tá? Tem essas placas separadas por uma distância de 2 milímetros, tá? E gerou, num primeiro momento, submetido a uma tensão de 100 volts, uma energia que vamos chamar de E1, ou energia do primeiro momento. Após ser colocada uma placa de germânio entre as placas, o germânio é um tipo de isolante bastante utilizado nos dielétricos, como dielétrico nos capacitores planos. Tá? Então, após ser colocada uma placa de germânio entre as placas, ele é submetido à mesma tensão inicial e produz agora uma energia que vamos chamar de E2, ou energia do segundo momento. Considerando a constante dielétrica do germânio como 16, ou seja, o K é 16 vezes maior que a permissividade do vácuo, qual será o valor das energias E1 e E2? Qual será o valor das energias do primeiro momento e do segundo momento que você tem? Então, aqui, nós vamos utilizar a forma de capacitor plano, né, que trabalha o capacitor plano, lembrando que eu só uso K quando me dá esse K, quando é no vácuo eu não uso K. E eu vou usar também a fórmula de energia potencial. A energia potencial elétrica aqui é dada pelo... Eu vou usar essa fórmula por quê? Porque eu vou calcular a capacidade do capacitor plano. Eu tenho a tensão que é 100 volts, então eu vou utilizar essa fórmula. Então vamos lá. Eu vou usar a fórmula do capacitor plano, como eu falei. Então a permissividade é 8,9 vezes 10 a menos 12 do vácuo, vezes a área das placas, 2,4 ao quadrado vai dar 5,76, né, como é centímetro, fica 10 a menos 4, dividido pela distância, que é de 2 milímetros. Então, 2 vezes 10 a menos 3. Tá? Trabalhando esse produto aqui, eu vou ter uma capacidade de 2,56 vezes 10 a menos 12 farad. Tá? Aproximadamente, vamos dizer que a capacidade no primeiro momento era de 2,56 picofarad. Calculando agora a energia potencial elétrica. Então, eu vou pegar a capacidade, que é de 2,56 vezes 10 a menos 12, vezes o quadrado da tensão, que é 100 volts, 100 ao quadrado.
Então, a minha energia potencial elétrica vai ser de aproximadamente 12,8 nanojoules. No segundo momento, a única coisa que mudou é que agora nós mudamos para a placa de germânio. E o germânio tem um K 16 vezes maior. Então, você pode pegar os dados anteriores e multiplicar por 16. Então, a capacidade aqui, 16 vezes o restante, vai dar uma capacidade lá onde deu 2,56 vezes 16, vai dar 40,96, ou seja, a capacidade do capacitor plano no segundo momento é de 40,1 picofarad, e a energia potencial elétrica ela vai ser de 205 nanojoules. Então, essa é a resposta da quarta questão. Então, nós resumimos aí, resolvemos questões de capacitores e também essa quarta questão utilizando energia potencial elétrica armazenada no capacitor. A quinta questão do praticando, eu mando a resolução completa para vocês na sala online, tá ok?